Eu quero ler um texto aqui com vocês, e desse texto a gente vai refletir um pouco. Está em Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 42. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Jesus, aqui neste texto e nos versículos anteriores também, Jesus, ele faz uma transição entre a sua profecia a respeito da destruição de Jerusalém, desolação de Jerusalém e o fim dos tempos. Exatamente neste versículo ele fala acerca do fim dos tempos. Jesus, ele diz que esse dia é desconhecido até mesmo dele, e que somente Deus Pai o sabe. O fim dos tempos virá de surpresa, portanto, ele sugere: devemos vigiar, devemos nos manter vigilantes e prontos para que o dia em que Jesus vier para consumar a história, nós possamos estar prontos, vigilantes, prontos. Ele virá sobre as nuvens com poder e glória. Ah, que dia glorioso será este, querido irmão, querida irmã, em que Jesus virá, em que nós iremos, os crentes, aqueles que já professaram a sua fé no Senhor Jesus Cristo, foram lavados pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo, teve as suas vidas transformadas pelo Senhor Jesus Cristo. Esse dia será um dia glorioso para essas pessoas. O dia em que Jesus virá buscar a sua igreja. O dia em que nós iremos estar para sempre com Ele no céu. O dia em que este corpo nosso, com tantas debilidades, esse corpo frágil nosso, esse corpo do pecado nosso, quando Jesus vier nesse dia, será transformado. E diz a palavra de Deus que nós seremos semelhantes a Ele e haveremos de vê-lo. Ah, que dia glorioso é esse! Que haveremos de vê-lo assim como Ele é. Que dia glorioso! Poder olhar e ver, abraçar o nosso Salvador, o nosso Senhor, podermos dizer muito obrigado, porque o Senhor fez tudo por mim. Muito obrigado, porque o teu amor me alcançou, a tua graça me alcançou. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor fez por mim. E que eu e você poderemos dizer assim para Ele também: Senhor, eu fiz, eu cumpri, eu vivi de acordo com aquilo que estava no teu coração. Eu vivi desta forma, Senhor. Ah, que dia glorioso será este. Mas, querido irmão, enquanto isso, esse dia ainda não chega. Enquanto estamos aguardando este dia, o Senhor Jesus, Ele usa
este versículo, e então o raciocínio de Jesus, ele propõe aos seus discípulos e a nós, e a mim, e a você. Ele propõe da seguinte forma, ele disse, vigiem, e trazendo para os nossos dias, para que possamos entender esta palavra, viva cada dia como se não houvesse amanhã. Viva cada dia como se não houvesse amanhã. Vigiar é viver desta forma, é viver o presente, sem ficar olhando para o passado, sem se preocupar com o futuro. É viver o presente, é tentar viver e viver o presente como se não houvesse amanhã. Porque quando nós olhamos muito para o passado, nós deixamos de viver o presente. E quando nós nos preocupamos muito com o futuro, nós deixamos de viver o presente. E Jesus está dizendo, vigiem, vivam o presente. Vivam de tal forma como se não houvessem o amanhã. Então, podemos ver algumas dicas para viver desta forma. E a primeira dica para viver desta forma, como se não houvesse amanhã, a primeira dica que eu tenho para você é viva como se este fosse o último dia de sua vida. Viva cada dia, viva o seu presente como se fosse o último dia da sua vida. Viva intensamente, viva desejando acima de qualquer coisa, fazer com que a vontade do Senhor venha prevalecer na sua vida, fazer com que você venha viver tudo aquilo que Deus tem para você no tempo presente. Viva intensamente para o Senhor, viva para a glória do Senhor, viva buscando a Ele intensamente, tendo comunhão com Ele intensamente, viva em obediência a Ele, viva glorificando a Ele através da sua vida, viva como se não houvesse o amanhã, viva como se fosse o último dia da sua vida, viva para a glória dEle, tão somente para a glória dEle. Vigiar é viver um dia após o outro, viver o teu presente, como se fosse o último dia da sua vida. Segundo lugar, segunda dica, viva como se você fosse se encontrar com Deus hoje. Viva como se você fosse se encontrar com Deus hoje. Você, com certeza, já participou, já foi a um casamento. E tanto os noivos como os convidados, há uma grande preparação para poder participar do casamento. Para as pessoas que são convidadas para um casamento, as pessoas, elas se preciso for, elas vão comprar uma roupa, e uma roupa fina, uma roupa bonita, um sapato. As mulheres vão comprar uma roupa bonita, vão cortar o cabelo, passar uma maquiagem, para que elas possam estar participando também de uma maneira bonita, vistosa no casamento. E nós, aplicando para a nossa vida cristã, nós também, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, é a noiva dele. E que eu e você possamos estar nos preparando para nos encontrarmos com o nosso noivo, nos preparando para aquele dia, nos preparando para a volta dele, nos preparando para o grande banquete.
nos preparando para estarmos para sempre com Ele. E viver como se fôssemos nos encontrar com o nosso Deus hoje, é viver uma vida que venha alegrar o coração de Deus, viver uma vida de santidade, viver uma vida de pureza, viver uma vida que venha agradá-lo em tudo. Santidade na nossa vida pessoal, santidade nos nossos relacionamentos, no nosso casamento, na nossa família, uma vida de pureza, nossa vida pessoal, nos nossos relacionamentos, na nossa família, ambiente de trabalho, que possamos, de fato, através da nossa vida, que as pessoas possam estar vendo em mim e em você algo diferente. E esse algo diferente é o próprio Deus. É as atitudes que venha de fato evidenciar que nós somos filhos de Deus, que nós somos a noiva do Senhor Jesus Cristo, de que nós estamos aguardando o noivo. Ah, querido irmão, querida irmã, Jesus, ele disse, vigie. Vigiar é viver de tal forma como se nós fôssemos nos encontrar com o nosso Deus hoje. Viver consciente daquilo que o Senhor nos chamou para viver. Viver consciente daquilo que Deus entregou nas nossas mãos para realizar e para fazer. Viver conscientes de tudo isso é viver para a glória dele, para o louvor dele. Terceira dica é viva com sentido de urgência. Viver com sentido de urgência não protele as coisas que você sabe que deve fazer. Não vive protelando, não fica protelando as coisas. Amanhã eu vou fazer isso. Amanhã eu vou. Amanhã eu vou me comprometer mais com Deus. Amanhã eu vou responder sim ao chamado dele. Amanhã eu vou ser fiel a Deus. Amanhã, e nunca chega o amanhã. Não protele. Você sabe o que Deus te chamou para fazer, então faça. Não protele. Não adie. Não fica dizendo amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou ser fiel, amanhã eu vou estar com o povo de Deus, amanhã eu vou estar na igreja. Amanhã eu vou falar de Jesus para as pessoas. Amanhã eu vou contar o meu testemunho para as pessoas. Amanhã eu vou falar do amor de Deus para as pessoas. Amanhã eu vou viver uma vida de pureza e de santidade. Não protele. Eis que hoje é o dia oportuno, hoje é o grande dia. Aquele que nasceu de novo, aquele que foi envolvido, inundado pelo grande amor de Deus e foi transbordado por este amor, ele não vai protelar nada, mas ele vai dizer assim como Isaías disse, eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui. Eu quero fazer a tua vontade, eu quero cumprir o teu querer, eu quero que a minha vida venha causar alegria ao Senhor, eu quero que a minha vida seja vivida para a glória do Senhor, eu quero que a minha vida seja vista e seja vivida de tal forma que as pessoas ao olhar para mim possam ver Jesus, possam ver o Senhor, possam ver as tuas atitudes. Eu não quero protelar mais, eu não quero viver do amanhã, eu quero viver do hoje.
porque eu entendi que eu fui salvo, eu fui chamado para ser um representante do Senhor, eu fui salvo, eu fui chamado para ser uma testemunha do Senhor, eu fui salvo, eu fui chamado para ser um discípulo do Senhor nesse tempo e nessa geração. Viva um sentido de urgência na sua vida. Vigiar é viver com sentido de urgência na vida. É não protelar as coisas que você sabe que precisam ser feitas. Não protelem. Vigie. O Senhor, a qualquer momento, irá voltar para buscar a sua igreja, para buscar os seus filhos. Quarta lição. Viva de maneira responsável. Vigiar é viver de maneira responsável. Viver de maneira responsável é colocar as coisas em ordem, colocar a vida em ordem, colocar todas as coisas, família, tudo aquilo que está na sua mão, que está ao teu alcance, colocar todas as coisas em ordem. Colocar as coisas em ordem é colocar as coisas e viver de acordo com a vontade do Senhor. É agradar o Senhor em tudo. Viver de uma maneira responsável, como verdadeiros filhos e filhas do Senhor Deus, e que foi comprado com o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário. E quem tem essa consciência, esta convicção, vive com foco, vive de uma maneira responsável, vive consciente do preço que Jesus pagou pelos nossos pecados. E o único desejo, então, dessa pessoa que tem essa consciência, essa convicção, é agradar o coração de Deus. É viver completa submissão e obediência. É viver andando nos caminhos propostos pelo nosso Deus. É viver confiando no Senhor. É viver se alegrando no Senhor. É viver entregando tudo nas mãos do Senhor. É viver descansando nos eternos braços do nosso Deus. Viver perto desse Deus. Viver consciente da presença dele conosco. Quinto lugar. Quinta dica. Viva intensamente. A vida é curta. Ela passa muito rápido. Diz a palavra de Deus que ela é como uma neblina. Ela aparece e logo desaparece. A vida é muito curta para ser pequena. A vida é muito curta, mas não precisa ser pequena. Portanto, viva intensamente a vida. Procura sugar toda a essência desta vida. Procura agradar o Senhor em tudo. Viva, viva, sonha. Sonhe os sonhos de Deus. Viva com propósito. Porque a vida é curta, mas não precisa ser pequena. Sexto lugar. Viva prestando atenção nos sinais dos céus. Messias, o Senhor Jesus, pode chegar a qualquer momento. Qualquer momento. A palavra de Deus diz que nos últimos dias iríamos viver dias semelhantes aos dias de
Ló. Estamos vivendo dias terríveis, dias difíceis. A palavra de Deus diz que nos últimos dias iremos viver dias semelhantes aos dias de Noé. Estamos vivendo dias difíceis, onde as pessoas, e até mesmo aquelas pessoas que professaram fé no Senhor Jesus Cristo, estão vivendo de uma maneira indiferente, estão vivendo de uma maneira tão distante de Deus na sua prática, na sua conduta. Estão vivendo de uma maneira tão alienada de Deus e as atitudes evidenciam que deixaram o primeiro amor para trás. Que aquilo que era tão empolgante, aquilo que fazia tanto sentido na vida das pessoas, hoje não está fazendo tão sentido assim. Aquilo que empolgava não está empolgando. Não que Deus mudou, mas que, infelizmente, pessoas estão se distanciando de Deus e têm se tornado indiferente para com a vida cristã, para com a igreja do Senhor Jesus Cristo, para com a comunhão dos santos. Isso que era tão importante hoje não é mais importante assim. Um esfriamento. A palavra de Deus que diz que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria, como de fato está acontecendo nos nossos dias. Uma grande evidência de que Jesus está às portas, de que Jesus a qualquer momento voltará. A pergunta é: você está vivendo de tal forma, de tal maneira? Você está vivendo intensamente? Você está vivendo de uma maneira responsável? Você está vivendo com sentido de urgência na sua vida, não protelando as coisas, não deixando para amanhã? Você está vivendo como se fosse se encontrar com Deus hoje? Você está vivendo como se fosse o seu último dia hoje? Alguém disse certa vez: viva como se fosse o último dia da sua vida, porque um dia você vai acertar. Ou como um outro homem que, ao ser perguntado sobre como viveria se soubesse ter apenas um mês, ter apenas um mês de vida, como que ele iria viver se ele soubesse que teria somente um mês de vida? E aí este homem responde, depois dessa pergunta, para a pessoa que fez a pergunta para ele, ele responde: eu viveria exatamente como eu estou vivendo. Eu viveria exatamente como eu estou vivendo. Eu viveria exatamente, porque a maneira que eu estou vivendo é a maneira que eu entendo, que eu compreendo, por meio da palavra de Deus, que eu estou agradando a Deus, que eu estou vivendo de uma maneira responsável, que eu estou vivendo de uma maneira intensa, que eu estou vivendo com senso de urgência. Eu estou cumprindo o meu chamado, eu estou cumprindo o propósito pelo qual o Senhor me deixou nessa existência. E a resposta deste homem foi: eu viveria exatamente como estou vivendo. E a minha pergunta para você, querido irmão,
para mim também, para nós, se você soubesse que teria somente 30 dias de vida, como você iria viver esses 30 dias, esses últimos 30 dias de vida? Será que a tua resposta, a minha resposta, a nossa resposta seria a mesma deste homem? Eu viveria da mesma forma que eu estou vivendo, porque eu estou vivendo para a glória de Deus. Eu estou vivendo no centro da vontade de Deus. Eu estou vivendo para o inteiro louvor e a glória do meu Deus. Que o meu desejo e a minha oração é que eu e você possamos estar vigiando. Vigiando é viver como se fosse o último dia. Vigiando é viver como se nós fôssemos encontrar com Deus hoje. Como se você fosse se encontrar com Deus hoje. Como se eu fosse me encontrar com Deus hoje. Viver com sentido de urgência. Não protelar as coisas que eu sei que precisa ser feito. É viver intensamente. É viver prestando atenção nos sinais do céu. Porque o nosso Jesus pode voltar a qualquer momento. Que eu e você possamos amar esta vida. Vida esta que é um presente de Deus para mim e para você. E que eu e você possamos viver de tal forma, que quando Ele chegar, quando Ele voltar, possamos estar sendo encontrados fiéis, cumprindo o chamado e o propósito, com a mão no arado, trabalhando, sendo verdadeiros testemunhas e discípulos do Senhor Jesus Cristo. Portanto, querido irmão, querida irmã, peça a Deus sabedoria, coragem e a força para viver esta vida, que é um presente de Deus para mim e para você. Sabedoria, coragem e força para vigiar, porque eu e você não sabemos que hora, nem que dia, nem que ano o nosso Senhor Jesus Cristo virá.